Ah, finalmente! Aí está! Pensou Kara, reconhecendo a casa familiar através das densas acácias. A rua estava tão silenciosa como sempre. Apenas com os pássaros a voar alto no céu e viam-se alguns casais de idosos nos quintais vizinhos. Sim. A aldeia estava quase deserta. Os jovens estavam a partir gradualmente à procura de uma vida melhor. E apenas os idosos ficavam para viver os seus dias aqui. Como muitos outros. Kara tinha se mudado para a cidade, na esperança de encontrar a felicidade. E por um tempo acreditou que a tinha encontrado. Mas depois, a mulher respirou fundo. Apertou com mais força a pega da mala e arrastou-a em direção ao portão. O coração de Kira encheu-se de emoção. Finalmente, ela iria ver a sua avó. Helena tinha-a criado desde os 10 anos. Depois de os pais de Kira terem morrido num incêndio na quinta onde trabalhavam. A idosa não via televisão, preferindo ouvir o rádio antigo na cozinha. Era sua única fonte de informação, juntamente com os telefonemas ocasionais de Kira. A princípio, Helena não queria usar um telefone. Mas quando Kira lhe mostrou como era fácil premir um botão e ouvir a voz de um ente querido, ela concordou. Está bem. Dá-me esse aparelho estranho, dissera ela. Caso contrário, não receberei nenhuma carta com notícias tuas. Na cidade, Kara decidiu estudar contabilidade. Ela queria seguir os passos da sua mãe. Depois de se formar, conseguiu um emprego numa cadeia de retalho e rapidamente chamou a atenção do diretor, Gabriel Flores, recentemente divorciado e 15 anos mais velho que ela. Ele estava ansioso por conhecer melhor a jovem funcionária. Kira nunca imaginou que o seu chefe a chamava ao seu escritório por outras razões que não o trabalho. És tão ingênua, Kira, disse ele um dia, depois de discutir o seu último relatório. O que quer dizer, senhor Flores? Perguntou ela, confusa. Certamente não achas que estou realmente interessado nestes relatórios intermináveis, disse ele. Tu lidas com eles perfeitamente bem. Eu chamo-te aqui apenas para passar tempo contigo. O quê? Ofegou Kara, em choque. Mas eu nunca te dei nenhuma razão para pensar. Sabes, Kira? Logan franziu o sobrolho. Todas as contabilistas anteriores praticamente se atiraram a mim assim que souberam da minha riqueza. Mas tu eides como se não te importasses de todo. E isso deixa-me curioso e intrigado. Bem, eu não sei nada sobre a sua riqueza e não quero saber. Gaguejou Kira. Logan ergueu uma sobrancelha. A sério? Logan não acreditou nela. Não queres viver com conforto? Não sonhas em ter a tua própria casa? Viajar para resorts de luxo e usar roupas de marca? Não. Disse Kira com confiança. Ela não partilhou que vivia no modesto apartamento alugado com uma antiga colega de turma que trabalhava diligentemente num banco. As suas noites eram simples, mas gratificantes, passadas a beber chá e a partilhar histórias. No final de cada mês, iam juntas aos correios para enviar dinheiro para as suas famílias. Esta vida tranquila trazia a Kira uma sensação de paz e contentamento que ela nunca se atrevera a sonhar na sua pequena aldeia. Sim. Ela omitiu os detalhes porque sentiu que Logan definitivamente permaneceria cético. A sua primeira esposa, também de origem humilde, tinha ficado deslumbrada com a sua riqueza. E a sua extravagância acabou por o desgastar. Um homem de hábitos modestos. Ele divorciou-se dela sem lhe conceder um único cêntimo. A sua ex-mulher amargurada, que não lhe conseguirá dar filhos.
Desejou-lhe uma vida de solidão e miséria. Mas Logan recusou-se a aceitar tal destino. Ele passou de uma relação para outra, sempre à procura de alguém que acreditava ser digno do seu nome e fortuna. No entanto, a sua sorte com as mulheres deixava muito a desejar. Ele achava-as todas superficiais, excessivamente ambiciosas e manipuladoras. Kira, por outro lado, intrigava-o precisamente porque nunca flertava com ele. Nunca procurava o seu favor e mantinha uma postura estritamente profissional. Ele não conseguia determinar se isto era uma tática inteligente, temendo que, assim que baixasse a guarda, ela o explorasse. Notando o olhar intenso do seu chefe, Keira ajeitou a sua saia conservadora e disse com firmeza: se não há mais perguntas, posso retirar-me? Ele suspirou. Parecia que esta jovem mulher não estava genuinamente a fazer jogos. E esta constatação apenas aprofundou seu fascínio, pois nunca tinha conhecido uma mulher de uma integridade tão autêntica. No dia seguinte, ele convocou-a novamente ao seu escritório e deixou claras as suas intenções. Keira, estás conosco há 6 meses e eu tive tempo de sobra para observar o teu profissionalismo e integridade. Portanto, gostaria de te oferecer o cargo de contabilista-chefe na minha outra empresa. Kira olhou-o nos olhos com firmeza. Mais tarde, ela arrepender-se-ia daquele olhar. Mas naquele momento sentiu uma faísca. Logan tinha olhos surpreendentemente bonitos, aguçados e penetrantes, mas cheios de uma profunda tristeza ou anseio. De repente, ela sentiu uma onda de simpatia por ele, tão forte que teve de fechar os olhos. O que se passa? Perguntou Logan, aproximando-se mais do que ela esperava. A sua cabeça girou. Kira olhou para baixo, perdida em pensamentos. Há quanto tempo não ouvia uma voz masculina carinhosa tão perto? Provavelmente desde a infância. Desde que se tornou órfã. E naquele momento, ela desejou que aquele homem adulto a abraçasse, a levantasse como uma menina e a segurasse perto. E Logan, como se sentisse o seu desejo não expresso, passou a mão pelo seu cabelo encaracolado e sussurrou: minha pequena. O casamento deles, como os recém-casados desejaram, foi simples. O mais importante para Kira era que a sua avó pudesse estar lá para abençoar o casamento da sua neta. Depois, foram de férias. E foi aí que Kira começou a notar uma avareza quase antiquada no seu marido. Eles comiam na cafetaria do hotel e o seu marido não gastava dinheiro em nenhum entretenimento adicional. Outros veraneantes iam à cidade. Gastavam dinheiro em lojas e cafés. Andavam de barco. Saltavam de torres e dançavam. Mas Logan e Keira seguiam estritamente os horários do hotel. Logan acreditava que despesas adicionais nas férias, para além da viagem em si, eram completamente desnecessárias, pois o custo incluía tudo o que era necessário. Em breve, revelou-se que na vida cotidiana, Logan não era menos avarento, entregando-lhe solenemente as chaves do cofre da família. Ele estabeleceu uma rotina. A sua esposa tinha de colocar todo o seu salário neste cofre e prestar contas de todas as despesas todas as noites. A princípio, Keira pensou que ele, como um adulto, queria apenas ensiná-la, sendo ela tão jovem, a ser poupada. Mas depois percebeu que era apenas a avareza comum de Logan. Começaram a surgir conflitos na família. Pierre não queria participar em escândalos. Por isso tentava sair durante as discussões. Mas isso irritava extremamente o seu marido. Não te atrevas a sair quando estou a falar contigo, gritava ele. Não te ensinaram modos na tua aldeia? Logan, tu não estás a falar. Estás a gritar.
E eu não quero discutir. Respondia Kiera, tentando ignorar as observações humilhantes. Então achas que a única solução é enterrar a cabeça na areia como um pinguim, em vez de enfrentar os problemas de frente? Kira finalmente explodiu, a sua voz a tremer de frustração. Só para que saibas. Não são os pinguins que enterram a cabeça na areia. São as avestruzes. E saiu do quarto a chorar, sentindo-se confusa e profundamente magoada. No entanto, o prego final no caixão do seu casamento foi a recusa de Logan em ajudar a trazer a sua avó para a cidade para uma cirurgia. Helena tinha sido diagnosticada com cataratas e precisava desesperadamente de uma operação em ambos os olhos para evitar ficar cega. Mas quando Kira mencionou a necessidade de ajuda, Logan acusou-a imediatamente de tentar sobrecarregá-lo com os seus parentes, como se ele já não a sustentasse. Uma mulher que não tinha trazido nada para o casamento. Desta vez, Kira não discutiu. Ela simplesmente fez as malas e foi-se embora. Ela andava a poupar dinheiro à parte há algum tempo, desde que percebeu que o seu marido era incrivelmente avarento. Felizmente, ela sabia como esconder as suas poupanças como despesas necessárias. Quando saiu, tinha o suficiente para voltar para sua avó. A avó vai definitivamente para o hospital, prometeu ela. Naquela noite, Logan ligou. Keira, lamento que tenhas tomado esta decisão, disse ele, sem um pingo de arrependimento na voz. Mas não quero que sejamos inimigos. Por isso vamos manter-nos como pessoas civilizadas. Avisar-te-ei quando precisares de vir para o divórcio. Cara não disse nada e desligou. Ele não é uma pessoa. É uma espécie de máquina fria e sem alma que só sabe contar dinheiro. Pensou ela amargamente. Nem uma gota de remorso ou culpa. Ele apenas lamenta que eu tenha tomado esta decisão. De facto, não era a vida familiar que ela tinha imaginado. Onde estava o amor? A ternura? A compreensão e o apoio sobre os quais tinha lido nos livros? Onde estava a felicidade? Ou seria impossível encontrar a felicidade com um homem rico? Talvez ela estivesse abaixo de Logan pelos padrões sociais. E esse fosse o problema. E agora ela vivia na aldeia há um mês. Uma manhã, decidiu lavar as roupas da sua avó. O tempo estava seco e quente. Então em breve o quintal estava cheio de blusas coloridas, saias escuras e roupões estampados pertencentes a Helena, todos pendurados em cordas esticadas entre postes altos. Keira espreguiçou-se e respirou fundo. Ah! O ar da aldeia era maravilhoso. De repente, ela ouviu uma batida no portão e uma voz masculina desconhecida. Olá! Seria possível alugar um quarto aqui? Ela virou-se surpreendida. O estranho barbudo estava no portão, sorrindo para ela. Um quarto? Repetiu ela, apanhada de surpresa. Não tenho a certeza. Deixe-me perguntar à minha avó. Por favor. Espere aqui. O homem sorriu abertamente e sentou-se no banco junto ao portão. Kira correu para dentro de casa. Avó. Há um homem a perguntar se pode alugar um quarto, disse ela. O quê? A visão fraca da sua avó fê-la franzir o sobrolho. Não precisamos de vagabundos aqui. Avó. Ele não parece um vagabundo, disse Kira. Oh? O que tu sabes? Retorquiu a sua avó. Eles andam por aí a inspecionar os lugares e depois ou roubam tudo ou incendeiam a casa. Ela caminhou até o portão e o homem, ao vê-la, levantou-se e cumprimentou-a, tirando seu chapéu de palha. Bom dia, senhora.
Poderia dizer-me onde posso encontrar um lugar para ficar por aqui? Perguntou ele. O que o traz à nossa aldeia? Não há trabalho aqui. E a maioria das pessoas já partiu. O que procura? Estou apenas a viajar e queria ver como as pessoas vivem no campo. Oh? Então és um vagabundo. Agora sai da minha propriedade. Por favor. Antes que eu chame o polícia local. Keira olhou para o homem e encolheu os ombros como quem diz, o que posso fazer? Mas o homem não pareceu ofendido. Ele apenas sorriu e disse, bem. Obrigado por não me enxotarem com forquilhas. Keira observou-o enquanto ele colocava uma mochila leve sobre o ombro e continuava pela rua acima. A assobiar. Não parece um verdadeiro vagabundo. As suas roupas são claramente de segunda mão. Os seus tênis estão gastos e a sua mochila está suja e manchada de relva. Ele deve dormir ao ar livre com frequência. Enquanto Kira ajudava a avó com as tarefas e conversava com ela. Quase se tinha esquecido do encontro da manhã. Mas naquela noite, a sua vizinha do fim da rua, Madison, veio bater à porta. Helena. Desculpe incomodá-la tão tarde. Mas tenho um pequeno favor a pedir. Helena deixou Madison entrar. O que se passa? Madison? Sabe. Acolhi um trabalhador. Um bom homem. Sério. O nome dele é Logan. Ele tem me ajudado em casa. A cortar lenha e a consertar a escada para o sótão. Sabe? Eu nunca conseguiria fazer estas coisas sozinha. Keira e a avó trocaram olhares. Elas souberam imediatamente quem era este trabalhador. Mas o que precisas de nós? Perguntou Helena. Curiosa. As roupas dele estavam praticamente a cair aos pedaços. Poderias dispensar algumas das roupas dos teus homens. Helena? Helena suspirou pesadamente. Oh? Madison. És demasiado confiante. Deixas um estranho entrar na tua casa. Não tens medo? Oh? De que tenho eu de ter medo? Já vivi a minha vida. Por favor. Helena. Não sejas avarenta. Pediu Madison novamente. Helena resmungou. Mas remexeu em baús velhos onde ainda guardava as roupas do seu marido e do seu filho. Ela não conseguia deitar fora nem dar tudo. Mas agora parecia que o destino tinha intervindo. Madison pegou avidamente no monte de roupas, agradecendo profusamente a Helena. E apressou-se para casa. Olha como ela cuida dele, disse Helena, pensativa. Talvez este Logan seja um homem decente. Afinal, no dia seguinte, Keira foi à loja da aldeia fazer compras. Ela passou pelos prados com a relva verde da primavera e desfrutou do sol quente e do ar fresco. De repente, ouviu passos rápidos atrás dela. Virou-se e ofegou. Pai! O homem alcançou-a. Tirou o chapéu de palha e olhou para ela com surpresa. Olá! Desculpe se a assustei. Kira corou e olhou involuntariamente para as roupas que ele usava, a camisa xadrez do seu pai e as calças leves de verão, que assentavam em Logan como se tivessem sido feitas à medida para ele. Oh! Estas são as roupas do seu pai. Percebeu Logan? Eu não as queria usar. Mas a senhora vai insistiu. Posso pagar pelas roupas. Se quiser. Oh? Não. Por favor. O meu pai já não precisa delas. Ele e a minha mãe faleceram há muito tempo. Lamento ouvir isso, disse Logan, a sua voz cheia de genuína simpatia. Eu sinto muito por si. Além disso, somos familiares de certa forma.
Eu cresci em casa do meu tio e não me lembro dos meus pais. Keira olhou para ele rapidamente. O homem parecia estar a dizer a verdade. Então somos ambos azarados, disse ela. Parece que sim, respondeu Logan, tristemente. Mas como é que veio parar as nossas bandas? Perguntou Keira, mudando de assunto. Eu disse a verdade à sua avó. Estou apenas a viajar. Eu trabalho na cidade e cansei-me do barulho e da agitação. Escolhi a vossa aldeia ao acaso. Pode-se dizer que apontei o dedo para um lugar aleatório no mapa. E como pode ver? O destino trouxe-me aqui. Não outra coisa. Acredita no destino? Sorriu Cara. Por que não? Respondeu Logan evasivamente. Às vezes. Traz surpresas bastante agradáveis. Eles caminharam juntos até a loja, conversando casualmente durante todo o caminho. Keira partilhou brevemente a sua história. E Logan confessou que também ele tinha passado por um casamento fracassado. Após o divórcio, decidiu nunca mais se envolver com mulheres. A sério? Sorriu Keira. O que é que fizemos para te assustar tanto? Embora não tenhas de responder a isso. Eu jurei nunca mais me envolver com sacos de dinheiro. Sacos de dinheiro? Perguntou Logan, confuso. Sabes? Tipos ricos. Parece-me que todos eles têm umas manias estranhas. Pelo menos entre os conhecidos do meu marido. Não vi um único em quem pudesse confiar incondicionalmente. Logan olhou para ela por baixo do seu boné. Os seus olhos tristes. Depois do almoço, Keira recebeu uma mensagem de Logan sobre a hora e o local do processo de divórcio. Ela começou a preparar-se para ir para a cidade. Avó, talvez queiras vir comigo? Perguntou ela. Podíamos ir à clínica de oftalmologia. Entrar na lista para a cirurgia. Não. Não. Helena acenou com as mãos. Qual é a pressa? A minha visão ainda está boa o suficiente e a cirurgia pode esperar. No dia seguinte, enquanto Cara viajava de comboio para a cidade, Logan sentou-se ao seu lado. Bem, vizinha. Não esperava vê-la aqui, exclamou ela. Nem eu, disse Logan. Na verdade, vou à cidade em trabalho, disse ele, tirando o chapéu. Keira notou pela primeira vez que o seu cabelo encaracolado estava preso num coque arrumado e a sua barba estava parada. As suas roupas também claramente não eram emprestadas, uma t-shirt preta de marca e uns jeans azul escuros novos. Ela não perguntou onde ele as tinha arranjado. Se ele disse que ia trabalhar, então devia ser verdade. O importante era que ele tinha um emprego e não estava a mendigar em algum lugar. Eles conversaram durante todo o caminho até a estação final. Ao separarem-se na estação, Logan sugeriu de repente: talvez devêssemos trocar os números de telefone e voltar juntos? Vais regressar hoje? Certo? Perguntou ele, esperançoso. Sim. Assentiu Karen. Não tenho razão para ficar na cidade durante a noite. Ela ficou surpreendida por o vagabundo ter um telefone. Mas mesmo assim anotou o número de Logan. Logan apareceu no tribunal com uma jovem mulher com os olhos muito maquilhados. Ao ver Keira, ele apresentou imediatamente a sua nova namorada. Keira, conhece a minha futura esposa, Lily, disse ele. A mulher ergueu as sobrancelhas com altivez e acenou com a cabeça. Keira acenou com a cabeça ao seu ex-marido que, parecendo estar de um humor invulgarmente bom, disse de repente: avisar-te-ei quando for o casamento. E com certeza que te convidarei. Não.
Ele deve estar a brincar ou apenas a tentar provocar-me. Pensou Kira. Que ideia absurda! Convidar a ex para o seu casamento. Mas Logan não parou por aí e continuou com uma voz doce: se quiseres, podes trazer alguém contigo. Tens alguém? Ou todos os homens da tua aldeia desapareceram? Kira irritou-se. Mas respirou fundo e respondeu: obrigada. Vou pensar nisso. Um mês antes do casamento, Kira recebeu uma carta com um convite oficial para o casamento de Logan num restaurante de luxo. Ela ficou perplexa. Ele convenceu-me a ter um casamento modesto num café. Mas com a Lily ele pode dar-se ao luxo de fazer tudo em grande. Ela ficou irritada com a sua audácia. Mas também viu uma oportunidade de lhe dar uma lição. Então, ela elaborou um plano audacioso. Ela decidiu pedir a Logan para se fazer passar por seu parceiro no casamento do seu ex-marido. Logan riu. Fingir? Bem, isso é perfeito. Parece que a minha verdadeira vocação é fingir. Ele inclinou-se e beijou-a inesperadamente na bochecha. Na verdade, eu daria qualquer coisa para ser o teu verdadeiro parceiro. Não apenas um de mentira. Kira olhou para ele, espantada. O que é que ele queria dizer? E o que queria dizer com a sua vocação para fingir? Kira começou a preparar-se para o evento. Embora sua avó desaprovasse veementemente. É uma ideia estúpida ir ao casamento do teu ex-marido. Resmungou ela. É simplesmente humilhante. Não tens amor próprio. Mas a cuidadora estava determinada a vingar-se de Logan. Claro que Logan precisaria de se vestir apropriadamente para que o seu plano funcionasse. Ela perguntou cautelosamente a Logan se ele tinha alguma roupa adequada para um restaurante. E Logan, como sempre, sorriu abertamente. Tenho algo. Eu sou um ótimo fingidor. Lembras-te? E tu? Cara? Tens um vestido bonito? Oh, Logan! És tão misterioso! Exclamou Kira. Eu tenho um vestido da minha formatura do liceu. Felizmente. Não ganhei peso desde então. Ele franziu o sobrolho. Não. Kira. Isso não serve. Vai ser óbvio que o vestido é velho. E tu precisas de ofuscar a noiva neste evento. Então, deixa-me tratar disso. Vais arranjar-me uma roupa de um espetáculo de magia? Brincou Keira. Cada vez mais convencida de que o seu intrigante conhecido era um ator. Que assim seja. Respondeu ele evasivamente. Da próxima vez que foram à cidade, Logan apanhou um táxi diretamente da estação para uma boutique. Kira queria bombardeá-lo com perguntas. Mas ele pôs um dedo nos lábios e disse: concordamos que eu trataria disto. Portanto, sem perguntas. O vestido que Keira escolheu poderia de facto ofuscar qualquer vestido de noiva. Exceto que a sua cor verde escura deixava claro que ela não era noiva. Logan também escolheu uma pequena clute, saltos altos e um colar primorosamente belo. Keira ficou maravilhada ao vê-lo. Isto deve custar uma fortuna. Assaltaste um banco? Perguntou a cuidadora, com os olhos arregalados de surpresa. Logan riu-se à gargalhada e, baixando a voz, disse: não te preocupes. O dinheiro é limpo. Kiera acenou mecanicamente. Mas ainda não conseguia perceber de onde vinha tudo aquilo. Mas a maior surpresa ainda estava para vir. Quando chegaram ao restaurante à hora marcada, toda a equipa de repente sorriu para eles. Foram-lhes dados lugares de honra, perto dos recém-casados. Logan, com o rosto vermelho de raiva, passou a noite inteira a lançar olhares incrédulos ao casal. Quando a música começou e a dança começou,
Logan levantou-se e ofereceu a mão a Kira com uma vênia. Enquanto dançavam pela pista, Kira sussurrou com urgência: Logan, por favor, tens de me dizer o que se está a passar. Ou vou enlouquecer. E se eu te disser a verdade? Perguntou ele. A sua voz suave. Vais fugir? Não. Eu prometo. Respondeu Kira. Está bem. Mas primeiro, vamos esperar que a noiva tire o buquê. Logan levou Kira até o grupo de mulheres ansiosas. E o buquê aterrou perfeitamente nas suas mãos. Ela virou-se para ele, com os olhos arregalados de espanto, enquanto ele lhe oferecia um ramo de rosas vermelhas e uma pequena caixa de veludo com um anel. A equipa do restaurante estava por perto, com sorrisos conhecedores. Um deles entregou um microfone a Logan. Kira, começou ele, a sua voz quente e sincera. Lembro-me da nossa conversa sobre sacos de dinheiro. É por isso que eu não queria revelar que isto. Ele gesticulou em redor da sala elegante. É o meu estabelecimento. E não é o único. Tirei um tempo de folga e decidi passá-lo na aldeia. E estou tão grato por o ter feito. Porque foi lá que te conheci. Conheci-te e apaixonei-me. E se estás tão feliz com o nosso encontro como eu? Por favor, sê minha esposa. Os convidados aplaudiram entusiasticamente, esquecendo-se momentaneamente que deveriam estar a despedir-se dos recém-casados, Logan e Lily. Mas Logan levantou a mão, sinalizando silêncio, e olhou nos olhos de Kira. Então, casas-te comigo? Perguntou ele suavemente. Como poderia eu recusar um saco de dinheiro tão louco como tu? Sussurrou ela. Ela correu para ele, abraçou-o com força e pressionou seus lábios nos dele. O restaurante encheu-se de música e os convidados começaram a dançar novamente. Mas Logan e Kara ainda estavam no meio do salão, incapazes de quebrar o seu primeiro beijo.